Olá, telespectador da TV Justiça. Estamos aqui no Saber Direito Responde, com os nossos estudantes que durante toda a semana assistiram às nossas aulas e surgiram algumas dúvidas, eles têm alguns questionamentos. Veja, está aqui conosco a Ana, o Gustavo e a Sara. Ana, qual é o seu primeiro questionamento? O meu primeiro questionamento é sobre a lei antiterrorismo. Ela já se encontra em vigor, professor? Ana, a lei antiterrorismo, desde março do ano de 2016, ela já se encontra em pleno vigor. Essa lei, a Lei 13.260 de 2016, entrou em vigor em março do mesmo ano, o ano dela, 2016, com alguns vetos, pequenos vetos, mas praticamente em sua integralidade está sendo aplicada, inclusive aplicada em vários eventos que já ocorreram com divulgação nacional pela mídia. Vamos agora para o questionamento do Gustavo. Professor, a minha dúvida é, de acordo com essa lei de terrorismo, eu posso considerar os atos preparatórios na sua forma tentada como punição de acordo com essa lei? Interessante, Gustavo, porque a própria lei ela vai prever individualmente esse crime, que é o ato preparatório do próprio terrorismo, diferenciando do que é cogitação e o que é preparação. A lei antiterrorismo, respondendo a sua pergunta, ela vai prever que mesmo sendo ato preparatório, vai ser punido como se consumado fosse. Haverá apenas uma diminuição da pena na terceira fase da sua dosimetria. E cogitação, para que não confunda, descrevemos isso na aula, cogitação nada mais é do que imaginar que algo, que eu vou praticar um crime X, Y, Z. A preparação não. A preparação eu vou materializar uma conduta antecedente para chegar ao fim, que é a prática do terrorismo. E essa conduta final, ela vai ser punida como consumada. Veja só, o ato preparatório do terrorismo vai ser punido como consumado. Cogitação não se pune no direito penal brasileiro. Dentro do iter criminis, a preparação seria a compra de um explosivo X para detonar em um estádio de futebol, por exemplo, com a intenção do terror social. Então, interessante, Gustavo. De fato, vai ser punido como se consumado fosse. Sara, e o seu questionamento? Professor, qual é a finalidade da prisão temporária e a sua duração? A prisão temporária é uma prisão cautelar. Como prisão cautelar, descrevemos nas nossas aulas, ela vem instrumentalizar o próprio processo. Ela vem instrumentalizar uma investigação preliminar para dar substrato às investigações, para dar substrato ao iniciar acusatório, para impedir a prática de algumas condutas que visem dificultar. Então, veja, a prisão temporária, ela aplicada apenas nas investigações preliminares, ela vai ter o principal caráter instrumental. E o prazo dela vai ser diferente. Porque nos crimes comuns, eu vou ter o prazo de 5 dias. Nos crimes hediondos, são de 30 dias. E também nos equiparados, nele, o terrorismo. Tráfico, tortura e terrorismo. Esse prazo de 5 dias, ele é prorrogável uma vez por igual período. Esse prazo de 30 dias, de igual forma, uma vez de igual período. E qual é a natureza jurídica desse prazo? A natureza jurídica do prazo da prisão temporária é natureza jurídica de direito penal. Logo, vai começar o início da contagem do prazo na hora que for cumprida aquela decretação de prisão temporária. Logo, se for cumprida às 23 horas de um dia, esse dia já conta como dia completo. O segundo dia. Então veja, 5 dias é o prazo comum, prorrogável uma única vez por mais 5 dias, desde que seja necessário, extremamente necessário para as investigações. Quando se tratar
de crime hediondo ou equiparado a hediondo, entre eles, os crimes de terrorismo, o prazo vai ser diferenciado. 30 dias, prorrogáveis uma única vez, por mais 30 dias. Logo, não se prenda apenas a isso. Porque em que pese o prazo máximo seja de 30 dias, por mais 30, 5 mais 5, o juiz, no caso concreto, ele pode entender que 3 dias serão suficientes. Então, ele decreta por 3 dias e, caso se faça necessário, ele prorroga por mais 5 dias, por mais 3 dias. Mas só cabe uma prorrogação e o prazo máximo sempre será de 5 dias e, no caso dos hediondos equiparados, de 30 dias. Ana, outro questionamento seu. Já existe algo comprovado dentro do Brasil acerca do terrorismo? Ana, tivemos nas Olimpíadas, recentemente, sediadas no Rio de Janeiro, a Operação Hashtag, onde um grupo terrorista foi preso de forma temporária justamente pelos atos preparatórios do terrorismo. O Brasil vem tomando uma evidência maior em caráter nacional, não só no critério econômico, mas no critério ideológico. E os países que normalmente praticam esse tipo de ato, que tem grupos que praticam esse tipo de ato, eles buscam ter relevância midiática nacional. E o Brasil, por estar tomando esse aspecto, crescendo dessa forma, agora o Brasil está sim sendo alvo de atos terroristas, como exemplo esse daí, dentro da Operação Hashtag da Polícia Federal. Interessante que nas nossas aulas já trouxemos vários assuntos no tocante ao crescimento do Brasil, ao tocante ao novo encabeçalho do Brasil no aspecto internacional. O Brasil vem sofrendo esse tipo de atentado, vem sofrendo esse tipo de ato terrorista, tendo em vista o seu novo aspecto internacional. Veja bem, no momento em que o país cresce ideologicamente, no momento em que ele toma também um crescimento econômico e se alia a países que são contrários aos outros países do Oriente Médio, por exemplo, ele vai ser objeto de terrorismo. E por isso houve a necessidade clara da edição dessa lei. Gustavo, um próximo questionamento seu. A minha dúvida é, professor, o terrorismo é considerado um crime hediondo? Gustavo, o terrorismo, na verdade, ele é considerado equiparado a hediondo. Veja, a Lei 8.072 vai descrever os crimes que são hediondos. Mas o mandado de criminalização do artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal, vai trazer justamente o quê? Os crimes hediondos e os equiparados a hediondos. São 3, os 3 T's: tráfico, terrorismo e tortura. Tráfico, terrorismo e tortura. Logo, o crime de terrorismo é um crime equiparado a hediondo e vai ter todas as sanções provenientes de um crime equiparado a hediondo: cumprimento de pena, execução da pena, progressão de regime, impossibilidade de graça, indulto, anistia e fiança, tal qual é os crimes hediondos. Então vejam, não confundam crimes hediondos com os crimes equiparados a hediondo. A própria Constituição, ela vem trazer o que é os crimes hediondos e o que é o crime equiparado a hediondo. E na aplicação legal, há uma distinção também, em que pese, na forma de regime e cumprimento de pena, há ali uma homogeneidade. Sara, um outro questionamento seu. Professor, o que a lei antiterrorismo visa proteger? Acima de tudo, Sara, a lei antiterrorismo ela visa proteger a paz social. O que um terrorismo ele quer afetar? Ele quer abalar o próprio Estado democrático de direito. Ele quer humilhar um Estado soberano e provocar terror na sua sociedade. A lei antiterrorismo, ela entra para dar respaldo, para resguardar a própria sociedade. E, em que pese algumas situações não consiga protegê-la definitivamente, a lei de terrorismo trará uma sensação
de paz. Contudo, o seu intuito principal, a médio prazo, é amparar, através da própria participação das 3 esferas de poder, a União, os estados e os municípios, nas investigações, na atuação, é realmente conceder essa paz social tão sonhada. A lei antiterrorismo, quando aplica o direito processual do inimigo, quando aplica a terceira velocidade de Jesus Silva Sanches, ela vem respaldar, dar substrato a uma conduta X, a uma postura do Estado de conceder paz social. Ana, um outro questionamento seu. O senhor comentou sobre o mandado de criminalização. O que é o mandado de criminalização? Interessante. Uma pergunta assertiva. Veja bem, o mandado de criminalização é o que está lá no artigo 5º, inciso 43. Segundo Ponte, nós citamos na nossa aula, que o mandado de criminalização é uma determinação, uma ordem, para que criminalize aquela conduta X. Quem irá criminalizar? O legislador ordinário. Mas não só uma ordem, mas também uma orientação clara do que eu não apenas tenho que criminalizar o dever de fazer, mas que também eu não posso despenalizar. Eu não posso aplicar nos crimes hediondos e nos crimes equiparados a hediondo medidas não prisionais. Eu não posso provocar nele medidas alternativas, porque a própria Constituição proíbe. A própria Constituição irá proibir frontalmente, a possibilidade de que eu retire a prisão desses crimes, que eu despenalize esses crimes. Logo, há um comando: criminalize essa e essa e essa conduta. Um comando direto, um comando legal, um comando constitucional, que caso não seja cumprido pelo legislador ordinário, haverá uma desobediência aos preceitos constitucionais. Então verifiquem a amplitude do mandado de criminalização. Ele vem trabalhar também como medida e forma de paz social. Ele vem trabalhar claramente como uma forma de conduzir o legislador ordinário a trazer uma tranquilidade à sociedade. Vamos agora para o nosso breve intervalo. Não sai daí, aguardo vocês até já. Olá, telespectador. Retomamos do nosso breve intervalo e vamos começar esse segundo bloco com a pergunta do Gustavo. Professor, levando em consideração até a finalidade da lei, uma das finalidades, a preservação da paz social, seria possível cercear o contraditório e ampla defesa de um acusado justamente para garantir essa tal paz social? Gustavo, o que ocorre não é um cerceamento das garantias constitucionais. Se assim fosse, seria claramente uma lei inconstitucional. O que há, na verdade, é a aplicação de métodos mais eficazes, mais fortes de investigação. O que há é a aplicação de penas mais severas, mas não um desrespeito às regras constitucionais, não um desrespeito ao próprio contraditório, não um desrespeito à ampla defesa. Verifique, portanto, que dentro da lei antiterrorismo não há desrespeito às garantias constitucionais do investigado, do indiciado, do acusado. Não há uma orientação a condutas que irão ferir os direitos humanos. Não há as possibilidades de cercear a ampla defesa e contraditório. O que há, na verdade, é a aplicação de instrumentos investigatórios mais eficazes, como a Lei das Organizações Criminosas, Lei 12.850, como a aplicação da Lei
de crimes hediondos e também da própria lei de prisão temporária, inclusive dos atos preparatórios, Gustavo. O que há é uma orientação para que se aplique para aquelas pessoas que nesses tipos incorrerem medidas mais eficazes. O direito processual penal do inimigo e a terceira velocidade de Jesus Silva Sanches, direito processual penal do inimigo encabeçado por Jacobs, vem dizer que, olha, determinadas condutas, elas terão que ter um procedimento mais severo, mas no nosso direito brasileiro, mesmo que haja um procedimento mais severo, um regime diferenciado de cumprimento, uma progressão mais severa, não há um cerceamento da defesa. A exemplo, haverá a oferta da denúncia e, em seguida, resposta à acusação. Depois ocorrerá uma audiência, uma instrução devida, com respeito ao contraditório, à ampla defesa. O réu, ele será interrogado. Esses métodos processuais, esse rito processual não pode ser desrespeitado. O direito ao recurso não pode ser desrespeitado. Agora sim, a pena é mais severa. O procedimento é um procedimento com métodos mais eficazes de investigação. A diferença das demais leis e dos demais crimes aos hediondos equiparados a crimes mais rígidos, é assim que vem se posicionando o legislador ordinário, no sentido de puni-los com mais severidade e aplicar métodos mais eficazes. E isso não se confunde com desrespeito ao contraditório nem ampla defesa. Obrigado, professor. Sara, um próximo questionamento seu. Professor Gabriel, quais as espécies de prisão cautelar? Interessante. Nós falamos que há 3 modalidades de prisão cautelar. A prisão em flagrante, que não necessita de ordem judicial. Toda pessoa que for pego em uma situação de flagrância, praticando um crime, ou no momento em que ele praticou, ele for fugir e for perseguido e pego, também é flagrância, como também se ele se encontrar com objetos, documentos que faça presumir ser ele que praticou aquele crime. Há também a própria prisão preventiva, lá do 313 e 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, ela pode ser aplicada com crimes dolosos, com pena máxima superior a 4 anos, logo não cabe preventiva em contravenções e crimes culposos. Há ressalvas no tocante aos crimes de violência doméstica e no reincidente específico. Se é reincidente específico em crime doloso, a pena máxima não precisa ser superior a 4 anos. E isso não provoca bis in idem, a reincidência ser algo que vai agravar a pena, como também impedir benefícios. Já apontou o STF que não caracteriza bis in idem, bem como a questão dos crimes de violência doméstica. A pena talvez não seja máxima superior a 4 anos, mas se aplicará a prisão preventiva. Há também, quando você coloca as qualificadoras e majorantes, e a pena máxima não era superior a 4 anos, mas aumenta, aí é possível, porque previamente já tem um quanto mínimo que vai ser aumentado. Como também, se tiver minorante ao privilégio, e a pena máxima for superior, você também saberá que poderá ali não ser aplicado, porque minimamente vai diminuir tanto e vai ficar inferior a 4 anos. Também no tocante à prisão temporária. Prisão temporária que descrevemos com exaustão nas nossas transmissões aqui na TV Justiça, no nosso curso aqui na TV Justiça. A prisão temporária, primeiro, ela diferencia da preventiva, porque ela se aplica também na fase investigatória e somente nela, enquanto a preventiva aplica na parte investigatória e no momento processual. A prisão temporária, nós teremos que associar alternativamente o inciso 3º, que são o rol taxativo de crimes que comportam a prisão temporária, lá do artigo 1º, com o inciso 2º ou com o inciso 3º, ou com o inciso 2º ou com o inciso 1º. O inciso 3º é o fumus comixe delite, a fumaça do cometimento do delito, daquele delito. Já o inciso 1 e 2 é o periculum libertatis.
é ou a ausência de residência fixa ou de edificação civil, ou a necessidade plena de se aplicar aquela prisão cautelar, prisão temporária, naquelas situações. Ana, um outro questionamento seu. Professor, a lei antiterrorismo, ela tem influência ou influencia as demais leis mais severas do Brasil? Interessante, Ana. A lei antiterrorismo, ela influencia e influenciou no momento da edição. Porque a lei antiterrorismo, ela alterou a lei de organização criminosa. Ela inseriu a figura da associação terrorista. Ela também alterou e demonstrou a aplicação da nova lei das organizações criminosas a quem praticar terrorismo. Ela também demonstrou claramente que a lei dos crimes hediondos se aplica a ela. Como também inseriu a linha P, lá no artigo 1º, inciso 3º, da lei de prisão temporária, dizendo que, olha, vai caber prisão temporária para todos os crimes de terrorismo. Vai caber prisão temporária, inclusive, dos atos preparatórios. E lembre que os atos preparatórios, como foi bem pontuado aqui, ele é punido como consumado no iter criminis. Ele será punido dessa forma e não como tentado, e sim como consumado. E lembre também que para que haja o enquadramento da conduta, no caso concreto, aos atos preparatórios, o exemplo que citamos, a compra do explosivo tem que ser com um fim terrorista. Se for a compra de um explosivo sem fim nenhum, é um outro crime específico. E não um crime de atos preparatórios ao terrorismo. Gustavo, uma outra pergunta sua. Professor, seria mais uma curiosidade. Levando em consideração que é uma legislação recente, de 2016, como o senhor bem destacou, de março, que ela foi positivada, a pergunta e curiosidade seria: o Brasil já manifestava o interesse de combater o terrorismo antes dessa lei? Interessante. O Brasil, ele foi signatário da Resolução 49 da ONU de 1960. Como o Brasil foi signatário do Convênio de Tóquio, da Convenção de Haia, da Convenção de Montreal e de vários e vários outros acordos internacionais de aviação civil, de carga de navio e tudo mais. O Brasil há muito tempo, inclusive antes da própria Constituição, que há o mandado de criminalização no artigo 5º, inciso 43, o Brasil há muito tempo, ele vinha determinando e deixando claro: olha, eu estou aqui com vocês combatendo o terrorismo. Eu estou aqui intencionado em positivar um dia uma lei nacional minha para combater o terrorismo. O que vocês precisarem de mim, resolução da ONU, Convênio de Tóquio, Convenção de Haia, Convenção de Montreal, vários outros acordos nacionais, contem comigo, República Federativa do Brasil. Ou seja, o Brasil há muito tempo, até antes da Constituição, ele vem se manifestando sobre o combate ao terrorismo. Inclusive, até depois da Constituição, tiveram vários casos, vários anos, vários acordos que o Brasil foi signatário, combate ao terrorismo. Sara, um outro questionamento seu. Professor, sabemos que a prisão temporária é uma espécie de prisão cautelar. Mas quando caberá essa prisão temporária? Interessante, Sara. Acabamos de falar. A prisão temporária, ela caberá quando eu vou conjugar o inciso 3º do artigo 1º, que é aquele rol taxativo de crimes previamente considerados, e não só eles, mas também os crimes hediondos, tá? E também eu vou ter que conjugar alternativamente com o inciso 1 ou com o inciso 2, ausência de residência fixa ou identificação civil e a necessidade das investigações criminais para aquele fim. Então, veja, um agente praticou o crime de terrorismo. Tem que ser necessário, pleno, inciso 3º, que ele
para que essas investigações nós tenhamos aqui o quê? Para as investigações da decretação da prisão temporária. Ou eu vou ter que conjugar o inciso 3º com praticou delito? Tudo bem. Há residência fixa ou não há? Há aqui identificação civil ou não há? Tem que haver esse enquadramento. Querido telespectador, eu gostaria de agradecer essa semana que estivemos aqui com vocês, agradecer a Ana, o Gustavo, a Sara por estarem aqui conosco, agradecer a sua audiência, agradecer a TV Justiça. Nos vemos no próximo curso. Um grande abraço. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br.